Olá, eu sou o Regis e está começando agora o 4V Opinião. No programa de hoje a gente vai falar sobre o Cunha, esses mandados de segurança, de apreensão na casa dele, e falar sobre o racismo no Brasil. Será que o racismo acabou no Brasil? Então solta a vinheta, depois a gente volta. Então, e para debater esse tema com a gente hoje, estamos com o Paulo Genovez, da Presença, e o Antônio, do Outras Palavras. Obrigado por vocês estarem aqui. Como eu já falou anteriormente, a gente vai falar do Cunha, então o nosso primeiro tema, solta um VTzinho de uma reportagem. E ao prédio da Câmara dos Deputados, onde, além do gabinete de Eduardo Cunha, também foram vasculhadas as instalações da Diretoria-Geral da Casa. O celular pessoal do deputado foi apreendido pelos agentes nessa operação. Ao mesmo tempo, em outra ação, a Polícia Federal esteve na casa de Eduardo Cunha num condomínio da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e ainda na sede de uma empresa de comunicação do deputado no centro do Rio. E aí, Paulo, pergunto para você, a casa caiu para o Cunha ou não? Pois é, né? Acho que finalmente a gente está vendo acontecer um pouco de justiça, né, com relação à oposição, né, porque até agora a justiça tem caído sempre em cima do governo, da situação. Mas assim, o Cunha ele tem, né, como ele foi eleito esse ano com uma grande maioria, né, ele tem ainda muita lenha para queimar, né, muita gente que está envolvida diretamente com ele. Até parece que o próprio vice-presidente, né, tem feito, né, alguns acertos com ele, é o maior partido que é o PMDB, então ainda vai ter alguns capítulos aí. A casa dele parece que está caindo, começou a cair. Vamos ver se ela continua caindo. E aí, Antônio, o teto de vidro do Cunha aguenta ou não? Olha, sempre acho importante a gente ir além do aspecto policial, né, e entender que interesses que sustentam o Cunha, uma pessoa com inúmeras irregularidades e suspeitas de crime na presidência da Câmara. É só a gente olhar a agenda da Câmara dos Deputados. É um conjunto de medidas de retrocesso, ataque aos direitos sociais, ataque às liberdades civis, é uma coalizão de interesses conservadores que mantém ele lá. Ele não é ele apenas, ele não é um personagem folclórico, simplesmente. Ele é o cara que está mudando o código de mineração para tornar mais fácil a devastação das terras. Ele é o cara que está comandando a mudança da lei da demarcação das terras indígenas, para botar na mão do Congresso. Ele é o cara que está tentando comandar a desvinculação das verbas para os programas sociais. Então, para a gente entender a sobrevida dele, tem que entender os interesses conservadores que estão por trás dele. Não, e eu vejo assim também essa questão do Cunha, uma questão histórica, né? Tem até umas imagens que depois vai passar aí na TV, do fora Cunha de 20 anos atrás, né? 25, 30 anos atrás. Assim. Então, quer dizer, não é novo, esse negócio não é novo como o Cunha fez as coisas. Eu lembro até uma vez que, logo quando ele assumiu a presidência da Câmara, eu comprei uma revista que estava falando sobre ele. Até uns amigos meus, não comprava essa revista, não sei o quê, mas para entender um pouco a história do Cunha, essa questão. E dá para ver que o cara, ele é político, assim, extremamente político, só que ele representa essa casta política que está no poder e essa casta política que a gente não quer. Né? Isso na minha opinião. Essas pessoas que conhecem o regimento da Câmara e legislam em causa própria. Né, que nem a questão da reforma política, do financiamento de campanha, que foi coisa que a gente falou em outros programas aqui atrás, a questão de governar, de legislar, como se fosse ele que mandasse. Então, isso eu acho que é interessante estar acontecendo isso com ele e, na minha opinião, até demorou um pouco para acontecer. Eu acho que tem esse caráter, né, da força do poder econômico, né? O Cunha representa claramente uma coisa que é nítida para todos os partidos, né? Mas, quer dizer, até que ponto, né, um grupo que tem, né, bastante financiamento privado por trás consegue, né, articular uma grande votação, né, que nem o Antônio estava falando agora vai colocando várias pautas, né? Além dessas, né, tem a questão da terceirização, que o Cunha também quer que valha para qualquer atividade, né? A questão da maioridade penal, né, a gente vai falar até daqui a pouco, né, com a questão do racismo, dos jovens negros que foram executados, o Cunha também passou na frente isso aí. Só que
é nítido que assim, é um projeto de um grupo com o financiamento privado da campanha, que o Cunha defendeu, fazendo com que a democracia que a gente vive fique cada vez mais como aquela história de que o rei está nu, né? Porque a gente acha que votando, a gente tem aí 500 deputados, tem vários partidos, a gente fala, puxa, já tem muita opção. Só que, na verdade, quase todas as opções vão dar no mesmo lugar, né? O poder das empresas, que vai colocando representantes, e das forças conservadoras colocando representantes para tirar direitos do trabalhador, né? Reduzir direitos sociais, etc. É muito interessante a imagem que você botou. Fora Cunha, quando era presidente da Telerge, a estatal telefônica do Rio de Janeiro. Deve ser uma imagem de 94, 95. É importante, algumas matérias têm feito isso nas mídias alternativas, investigar a origem do papel do Cunha. Cunha é um grande financiador, um grande agente de financiamento de campanhas, não só as dele, mas de dezenas, alguns dizem que de centenas de parlamentares. Ele está muito ligado ao esquema, que não é um esquema da Dilma, é um esquema... Está aí esse ex-diretor da Petrobras, a mídia não está... O Delcídio mostra isso, é o esquema do petróleo. Cunha, litoral do Rio de Janeiro, exploração de petróleo pela Petrobras. Delcídio, ex-diretor da Petrobras a partir do governo Fernando Henrique, que montou no governo Fernando Henrique o esquema de propina e de corrupção, e o governo Lula e o governo Dilma herdaram. Então, revela, de certa forma, a hipocrisia da proposta do impeachment, que é você escolher um bode expiatório e não enfrentar o problema real, que é o problema de financiamento de campanha e o problema de loteamento das empresas e dos aparatos do Estado, né? Então, o caso do Delcídio é muito eloquente. Vamos ver o que o Delcídio vai falar. Ele está assinando o acordo de delação premiada, mas é evidente que ele é um elo de todo esse esquema de corrupção do Estado que começa no governo Fernando Henrique e se estendeu pelo governo Lula e Dilma. Eu também acho que outro ponto que a gente poderia começar a discutir agora aqui no programa é a questão dessa nova... da política que a gente quer, sabe? Que nem eu tive no Festival dos Direitos Humanos, que foi domingo agora, aí eu vi uma fala lá do Mano Brown, ele falando, não tem nenhum partido que me representa, não tem nenhum político bom. Eu não gostei muito dessa fala e vou dizer por quê, né? Primeiro porque, se não tem político bom, por que a gente, então, não queira assumir, né? A gente não possa assumir isso daí? Entendeu? Então, por que nós, aqui, você que está assistindo a gente, tipo, vamos entrar, então vamos tirar essa casta política, vamos mudar, fazer uma nova, ter uma democracia real de verdade, porque se não tem nenhum partido que te representa, é o que eles querem que todo mundo acredite, que a política é um mar de lama, que a política é ruim, só que é um outro trabalho, porque o ser humano já é um ser político. A partir do momento que a gente nasce, a gente já faz política. Se for no dicionário o que é política, é troca de ideias, são debates, governabilidade, não é? Então, a gente já é um ser político, desde o momento que a gente nasce. Claro. E acho que o que acontece é que assim, é um tipo de pensamento, né, que vem sendo construído já faz bastante tempo, né, desde que caiu a ditadura, né, a gente voltou na democratização. No começo, teve um interesse muito grande pela política, pela participação, etc. Mas, rapidamente, né, começou essa história a ser alimentada da seguinte maneira, né, a política é suja, só tem corrupto, né, eu não quero me envolver. E aí foi passando o tempo, o que acontece? Se decidem coisas lá dentro, né? A gente viu a diferença, por exemplo, dos últimos governos, que são eleitos democraticamente, né? Dos últimos congressos, que são eleitos democraticamente, a gente vê a diferença, quer dizer, vai ser aprovado um estatuto, né? Da criança e do adolescente ou não vai ser? Vão ser ampliados os direitos ou não vai ser? Aí você fala, não quero me envolver com isso. Como você não vai se envolver se isso afeta a sua vida? Não, né? E assim, Paulo, só te interrompendo, mas aí o Antônio também quiser complementar. Hoje parece que a nossa política ela é hereditária, cara. Não sei se vocês veem isso. Tipo, que nem você vê, não é só nos partidos de direita, mas nos partidos de esquerda também. Você tem lá a família Tato, que você vai no extremo sul da Zona Sul, tem lá Tato, não sei, Enio Tato, Jânio Tato, Jango Tato, sei lá. Aí vai lá na Bahia, tem os ACM, vai Em Minas tem os Neves, entendeu? Então é uma coisa assim que, não sei, cara, tipo,
eu vejo isso tá parecendo que nossa política tá hereditária, então é só um grupo que está controlando e a população fica às margens disso. Né? Porque está claro assim, né, que para se candidatar, primeiro você tem que estar num partido. Até aí o pessoal acha que isso é normal. Né? E outra coisa é que, assim, se você não tem R$1 milhão, por exemplo, você não vai se eleger. É simples assim. A não ser que você seja uma celebridade. Né? Como no caso, por exemplo, de algumas pessoas que fazem sucesso, muito sucesso na televisão, e aí aparece, como são muito conhecidas, quando faz uma candidatura, aparece. É o caso do Romário, João Willis, Agora, etc. o Antônio né? fala um pouquinho também. Olha, eu vou contar para vocês aqui que eu estou desenvolvendo uma ideia meio radical. Não escrevi, não comento muito, mas aqui primeira mão, o então. pessoal do 4V, estamos em casa. Eu acho que nas nossas propostas de reforma política tem que ter a ideia de mais plebiscitos, mais democracia eletrônica, mais democracia participativa, menos representação, mas eu acho que para tornar essas ideias populares, a gente tem que defender alguns pontos de vista meio plebeus. Por exemplo, limitar os salários dos parlamentares e dos ministros a 10 salários mínimos, acabar com os carros oficiais, acabar com o auxílio moradia, recuperar a ideia do Cristóvão Buarque de que o ocupante de cargo público tem que matricular os filhos na escola pública, não pode ter plano de saúde. Essas ideias são, em termos normais, um pouco exageradas, mas eu acho que houve um descolamento tão forte entre a democracia, entre o povo e os supostos representantes, que talvez fosse bom, pelo menos por um período, ter um tipo de medida de política assim, plebeu, jacobino, meio restaurador, assim, para que o sujeito que representa o povo pudesse viver mais ou menos parecido como o povo. Tem gente que sobrevive com 1 salário mínimo, com 2 salários mínimos, com 3. 10 salários mínimos dá para viver tranquilamente. Então, eu acho que não vai ter outra maneira da gente abordar a reforma política, que é um tema normalmente intrincado, as pessoas não compreendem a importância disso, se não denunciando, fazendo que nem os espanhóis fazem, chamando essa turma de casta e falando que é preciso remover essa casta e botar gente que realmente esteja disposta a representar a sociedade. Eu posso, antes de... A gente podia, deixa eu só falar uma coisa, a gente podia ver, por exemplo, né, que o governante eleito deveria usar o sistema público de transporte. Então, imagina o Alckmin, né, Geraldo Alckmin pegando o metrô para voltar lá do Batente, né, indo lá para o Palácio dos Bandeirantes, longe para Burro, ia ser engraçado. Agora, até isso é tão interessante, essa questão de que o político esteja mais próximo no estilo de vida, né, do povo. Porque, assim, por que o Cunha caiu, está caindo? Né? Além de todas as falcatruas que a gente nunca vai ficar sabendo, que é por baixo dos panos, ele falou claramente, numa CPI, para os colegas, falou, não tenho conta na Suíça, não tenho dinheiro na Suíça, certo? Aí o próprio Ministério da Suíça mandou e falou, tenho conta. E a conta era usada para pagar uma academia de tênis, por exemplo, de altíssimo nível para a esposa que é jornalista. Né? E por aí vai, quer dizer, é o pessoal que vive assim num outro planeta, digamos, em termos de consumo. Mas vai lá. Não, só para encerrar esse tema, que já foi o tempo para a gente ir para o próximo, quero contar um pouco minha história, porque que eu quis entrar para a política. Né? Eu comecei a achar a política legal, que antes dos 17, quando eu conheci, também achava que a política era suja, não sei o quê, só tinha bandido, só tinha corrupto. Até que eu vi uma deputada sendo eleita na Argentina, e a primeira coisa que ela fez lá da proposta dela, que eu achei muito legal, era o quê? Que o deputado federal tinha ganhar o mesmo que o professor universitário, um deputado estadual tinha ganhar o mesmo que o professor do estado e um vereador tinha ganhar o mesmo que o professor da prefeitura. E ela conseguiu ser eleita, então ela diminuiu o salário dela até ser igual de um professor universitário. Ela não usava mais os carros oficiais, não usava mais as passagens aéreas. Ela falava, não, se eu sou do povo, vou andar como povo. Se eu for trabalhar, eu vou trabalhar com o meu carro. E isso, assim, tipo, meio que me inspirou na época. Eu falei, caramba, né, mano? Tipo, a pessoa... É possível. E aí foi quando eu comecei, aí gostei da política e comecei a entender que as pessoas não morrem, assim, tipo, à toa. Que todo mundo fala, se quiser mudar, você vai morrer, mas não é assim. Tipo, não... É lógico, a gente tem que tomar cuidado, mas essas coisas é possível. Então, eu acho que
E a política é o que realmente mexe com a nossa vida. Eles fazem as leis, fazem a política econômica, fazem tudo. Se a gente deixar para lá, vai continuar do jeito que está. Bom, a gente já se estendeu muito nesse tema, agora a gente vai para o nosso segundo tema, que é sobre o racismo no Brasil e a morte dos garotos no Rio de Janeiro. Então, tem um insight que a nossa produção preparou de 1 minutinho. Eu tenho um sonho que onde há racistas malignos e lábios gotejando palavras de intervenção e negação, nesse justo dia, meninas negras e meninos negros poderão unir as suas mãos com meninas brancas e meninos brancos como irmãos e irmãs. Eu tenho um sonho hoje. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Dezenas de disparos. Os suspeitos são policiais militares. Ao lado do carro foram encontradas luvas ensanguentadas e também uma arma. Segundo testemunhas, os policiais militares teriam alterado a cena do crime. Então agora nessa volta eu gostaria que o Antônio começasse, né? Que na outra começou o Paulo aí. O que você pensa? Estou numa mania propositiva hoje, acho que é a véspera do Natal e do fim do ano. Aliás, esse ano precisa acabar, já chega 2015. Eu acho que a gente precisa começar a enfrentar essa questão da polícia, da violência policial, que atinge principalmente os negros, e por isso ela é racista, os negros, os pobres, a periferia, em síntese, com propostas concretas. Uma proposta é a extinção da polícia militar, a civilização, digamos assim, da polícia militar. Mas essa é uma proposta que é de médio ou longo prazo. Nós não temos correlação de forças para aprová-la onde seria preciso, que é o Congresso Nacional. Eu acho que a gente tem que começar ativamente a criar medidas como, por exemplo, um observatório da polícia, que reunisse intelectuais. Aqui em São Paulo nós temos uma excelente instituição na USP, o Centro de Estudos da Violência, tem o Bruno Paes Manso, tem o Paulo Sérgio Pinheiro, que unisse também esses movimentos da periferia, os saraus da periferia, os movimentos da juventude negra, os movimentos como o Solano Trindade, que estão muito enraizados na periferia e poderiam fazer um acompanhamento caso por caso. Eu fico imaginando isso, não pode deixar barato. Esse caso que você mostrou virou escândalo nacional, mas tem dezenas que ficam no esquecimento. Tipo, não são alguns, são vários assim que acontecem. Claro, e nesse caso aí, né, quer dizer, a gente é tão forte nessa questão, né, do que está sendo chamado de genocídio, né, da população negra, do jovem negro, que a gente faz uma busca, por exemplo, você pode até fazer uma experiência, né, colocar 5 jovens, né, e os buscadores começam a sugerir. Já aparece 5 jovens executados, assassinados, só aparece, né, com relação a crimes, né, porque realmente, assim, é a maior taxa, né, de mortalidade do jovem negro, né, a gente tem sempre que reforçar, né, que é o crime violento, né, e nesse caso eu acho que junta uma nova sensibilidade também que está acontecendo, que as pessoas, de certa forma, já não estão mais negando esse fato e já não estão mais aceitando passivamente. Tanto é que os policiais tentaram forjar, né, a cena do crime, colocando uma arma lá embaixo para dizer que era um auto de resistência, né, que é a forma que eles usam para poder fazer o que quiser. Mas assim, como é que você vai resistir dando 117 tiros, cara? Não tem um negócio. É um absurdo. Não foi troca de tiro. Mas vai daquela cultura, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, que é do inimigo interno, mas eu acho que nesse caso também os policiais, né, foram, né, afastados e o comandante foi exonerado, né? Então acho que isso mostra também um pequeno avanço, mas é um avanço concreto, né? E nesse caso, só para terminar com o que a gente estava falando agora há pouco, né, na primeira parte, falando assim, não, a política não tem nada a ver comigo. A polícia, ela não existe sozinha por si só, né? A polícia ela é comandada no Brasil pelo governador, não é pelo prefeito, não é pelo presidente, é pelo governador, né? Então, ele tem que ser responsabilizado sempre. Então, você fala, se mudar o governador, a linha da polícia deveria mudar. Agora, se ninguém quer estar na política, ninguém quer se meter com isso, polícia, quem que vai mandar na polícia? Quem que vai comandar a polícia?
Não, e só para complementar, saiu os dados, né, da Comissão de Direitos Humanos, até que eles iam apresentar, inclusive até o festival que teve domingo, era um pouco sobre esses dados, que mostrou a mortalidade, né, entre os jovens, que de 3 a cada 4 tem 13, 17 anos, são oriundos das periferias e a maioria é negra. E a discriminação acontece, o racismo acontece, não acabou o racismo no Brasil e provavelmente vai demorar ainda um tempo para acabar. Tomara que eu esteja errado, assim como foi das ocupações, mas, né, infelizmente ainda tem o preconceito velado, ainda tem as piadinhas, ainda tem entendeu? Então esse é um problema, né? E até para fazer esse programa, eu acabei assistindo o programa do 4V Debate, né, sobre o racismo, para tipo dar uma luz e ver. E para mim foi muito interessante, então se quiserem assistir, vai lá. E o Antônio falou agora sobre a desmilitarização da polícia. No começo do ano a gente fez uma aula pública sobre esse tema, né, a desmilitarização da polícia e da política, e para mim seria um grande avanço se isso acontecesse. Deixa eu só continuar a minha proposta. Poderia ser implementada pelo Ministério da Justiça, ministro José Eduardo Martins Cardoso, que recebe um salário poupudo e não faz quase nada, poderia pensar em uma coisa assim: desenvolver um aplicativo de celular, georreferenciado, chamado Observatório da Polícia. Escolher em 10 capitais brasileiras, 10 bairros piloto, para não querer fazer nas cidades todas. Nesses bairros iam ser distribuídos celulares para centenas de pessoas, com o objetivo de identificar fatos de violência contra jovens, contra todos os jovens, mas é claro que vai recair principalmente sobre os negros. Viu uma cena de violência? Pode ser um assalto, pode ser uma abordagem, pode ser um enquadro humilhante. Georreferencia, organiza movimentos do bairro e dos arredores para ficar de olho. Viu um policial dar um enquadro humilhante num garoto? Junta a gente. O enquadro demora 10, 15 minutos. Junta a gente em cima. Fotografa. Vamos pegar alguns exemplos como piloto e vamos transformar em demonstração nacional do que não pode ser a polícia e como oposição de como deve ser uma polícia cidadã. Bom, nosso tempo já está quase acabando, então, né, só para falar isso, você falando desse Observatório da Polícia, me vem na cabeça o filme dos Panteras Negras, não sei se vocês assistiram, que quando eles começam, eles iam para ver a abordagem dos policiais de como eram contra os negros, então isso também foi uma coisa que me inspirou, né, os Panteras Negras, por isso que eu fiz a tatuagem de Todo Poder para o Povo, né, mas vai lá, Paulo. Então, acho que uma das questões, né, que a gente colocou era se tem o racismo ou não tem, né? Acho que é óbvio que tem, né? Claro, assim, eu sou branco, etc. Então, para falar disso é diferente. Agora, conheço muita gente, né? Tem muitos amigos que são negros. Então, se alguém aqui está na dúvida, é só perguntar para uma pessoa, né, que seja negra, né, ou mestiça, e chegar para ela e falar assim: o racismo existe ou não existe? E claro que ele vai dizer que sim, né? Isso já é uma coisa que se arrasta desde a época que foi o país que mais arrancou escravos, né, da África. E essa cultura continua existindo. Então, assim, isso gerou um problema, porque desde aquela época, né, todos os negros são vistos como um inimigo, e dentro de uma cultura, que existe uma teoria muito bacana, né, para entender por que a polícia e a elite atuam do jeito que atua, porque a polícia, na verdade, ela não atua porque ela quer, simplesmente, né, matar, chacinar, etc. Então, existe um comando, eu gosto de insistir nesse ponto, né, existe uma determinação, né, de um grupo que se apodera do governo, que fala assim: olha, o nosso interesse é manter a situação do jeito que está. No próprio Rio de Janeiro, só para concluir, né, onde aconteceu a chacina, há muito tempo atrás teve um secretário da Justiça, da Segurança, que de repente falou a verdade. Falou assim: olha, na época era R$1.000, era bastante coisa, mais do que hoje. A segurança a gente faz para quem ganha acima de R$1.000. O resto a gente controla para não cair tudo de uma vez. Então, assim, ninguém é inimigo interno, né, nesse país, ninguém é inimigo de ninguém. E a gente tem que entender isso e procurar se unir, que nem o Antônio falou, né, que nem os exemplos que você estava dando, a gente procurar se unir para dar um basta para essa situação. Então, Antônio, só a conclusão, que já está acabando o nosso tempo. Último programa do ano, vai embora 2015. Um abraço para vocês que assistiram o programa nessas últimas vezes e hoje. 2015 não foi um ano muito bom.
tínhamos uma esperança. A presidente Dilma foi eleita em cima de um programa de aprofundamento das mudanças e dos programas sociais, assumiu com uma prática completamente diferente. O Congresso Nacional conseguiu ser pior que ela, mas nós estamos aqui discutindo e estamos abordando temas que mostram que é possível ter mobilização, é possível ter consciência, é possível começar. Se não começa do poder, vamos começar a partir de nós. Então, vamos aproveitar esse recesso, esse final de ano, refletir e voltar em 2016 prontos para ideias como a reforma política, como a luta contra pela desmilitarização da polícia e por um país realmente democrático. Eu concordo com vocês dois, né? Mas eu acho que esse ano também foi produtivo. A gente fez o 4V, saiu o 4V, a gente começou a debater política, a gente viu que as pessoas estão debatendo mais a política. Os estudantes ocuparam as escolas, né? Então, para mim, acho que foi um ano... Falando de movimentação social, foi um ano muito bom. Pena que também teve esses problemas, a questão a volta da ditadura, alguns pedindo isso, mas foi interessante ver que tem pessoas que também não querem isso. Bom, e se você gostou do programa, compartilha aí com seus amigos. Se não gostou, compartilha também. Não esqueça de clicar no joinha e se inscrever aí. E a gente volta mais para frente com vários programas legais. Todo o poder para o povo e fomos.